Uma das seleções mais importantes do futebol mundial, a seleção brasileira, é o sonho de todo moleque que joga bola por aqui no Brasil. Mas e se eu te contar que já tiveram diversos casos de jogadores que tiveram essa oportunidade e simplesmente recusou para jogar em outra seleção? São vários motivos, claro, para que esses jogadores tenham feito essas escolhas. Então separei para vocês 5 jogadores brasileiros que já jogaram por 2 seleções diferentes. Um cracaço de bola, meio campista classudo e que fez uma carreira muito importante na Europa. O Thiago Motta é o primeiro exemplo desses jogadores que jogaram por outras seleções além da seleção brasileira, e é uma pena porque pela sua habilidade provavelmente ele estaria nas convocações das seleções brasileiras, principalmente entre 2006, 2010, 2014 talvez. Ele nasceu em São Bernardo do Campo, ali no ABC Paulista, e começou sua jornada de jogador no Clube Atlético Ipiranga, time tradicional ali de São Paulo, mas foi na Juventus da Moca que ele teve seu primeiro destaque. Com 17 anos de idade, ele defendeu a seleção brasileira sub-17 no famoso torneio de Toulon, e nessa competição já chamou a atenção dos olheiros do Barcelona. O Barça rapidamente fisgou o moleque e levou ele para Catalunha em 1999 para ingressar no Barcelona B. Em 2001 ele subiu para o time principal e ficou por lá até 2007. Em 2003 ele chegou a jogar 3 jogos pela seleção brasileira e depois disso basicamente foi escanteado, nunca mais tendo sido lembrado para as convocações da seleção futuramente. Ele disputou nesse ano a Copa Ouro da CONCACAF, que é tipo a Copa América lá da América do Norte, que na época fazia igual nós faz, chamava os times daqui pra completar lá em cima. Mas a seleção brasileira resolveu levar o sub-23 pra representar o profissional e até que foi bem, chegando na final e perdendo pros mexicanos. Depois de sair do Barcelona, sendo campeão da Champions inclusive, ele se transfere pro Atlético de Madrid, depois Genoa e enfim Inter de Milão. E por que eu disse enfim? Porque foi lá que ele novamente consegue um destaque a nível europeu, tendo conquistado a Champions League de novo, e aí não teve jeito. A Federação Italiana viu que a CBF tava moscando com ele, viu que tinha uma descendência aqui, um sobrenome italiano ali, até que certo ponto uma identificação com o país, e foi aí que surgiu o convite em 2011 para defender a seleção italiana, convocado pela primeira vez pelo técnico Cesare Prandelli. E aí que surge a dúvida, né, na cabeça de vocês, que é tipo, o torneio que ele disputou da CONCACAF lá era um torneio oficial, né? Então, teoricamente, ele não poderia disputar mais nenhum jogo por outra seleção que não fosse a seleção brasileira, já que a regra da FIFA diz que se você disputa pelo menos um jogo com a sua seleção, sendo esse jogo um jogo oficial, você não pode nunca mais trocar de seleção. Mas acontece que com o Thiago Motta teve um asteriscozinho ali. Uma decisão basicamente inédita, a FIFA acabou acatando o pedido da Itália e deixou ele fazer essa doideira aí, já que alegou que o campeonato que ele jogou, por mais que seja um torneio oficial, não é um torneio ali do continente dele, já que era na América do Norte, e também a seleção brasileira mandou o time sub-23, a FIFA acabou aceitando, né, esses argumentos aí, e o Thiago Motta, enfim, pôde se naturalizar italiano. No total foram 30 jogos e um golzinho solitário, mas também não dá pra querer muito de um primeiro volante, né? Sua carreira pela seleção italiana não foi tão vitoriosa assim. Ele disputou 2 Eurocopas, a de 2012, que a Itália foi vice pra Espanha, e a de 2016 na França. Jogou também a Copa do Mundo aqui no Brasil, aquela que a Itália sequer passou da fase de grupos, e foi basicamente isso. Outro brasileiro descendente de italiano que disputou jogos pelo Brasil e pela Itália foi o Mazzola. Mas nesse caso, o Mazzola é um caso muito particular porque ele jogou pela seleção brasileira uma Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 58. E se você sabe bem, a seleção brasileira foi campeã da Copa do Mundo de 58. Então, basicamente, ele tem uma medalha de campeão no peito da Copa do Mundo pela seleção brasileira. Acontece que para a Copa do Mundo de 1962, ele quis disputar a Copa do Mundo pela seleção da Itália. Cara, bizarro, né? O que passa na cabeça de um cara desse? Mas vamos dar um bisu na carreira do homem e tentar entender as escolhas dele, né? O nome dele, de verdade, é José João Altafini, mas era conhecido como Mazzola, pela semelhança com o Valentino Mazzola, jogadoraço italiano da década de 30 e de 40. E aí, parece ou não parece? Como eu disse, ele nasceu em Piracicaba, interior de São Paulo, e começou sua carreira no 15 de Piracicaba mesmo. Por lá foram bons 2 anos que lhe renderam uma transferência pro Palmeiras. Ele era atacante e tinha muita facilidade em meter gol, já que tinha uma finalização poderosa. No Palmeiras ele chamou bastante a atenção do Milan, naquela época que não era tão comum ter brasileiros jogando na Europa, e já chegou no Milan com 20 anos e nesse ano mesmo foi convocado para disputar a Copa do Mundo de 58 pelo Brasil. Ele chegou a disputar os 2 primeiros jogos daquela Copa do Mundo como titular, mas acabou cedendo o lugar para um jovem jogador de 17 anos que entrou e arrebentou naquela Copa, um tal de Pelé. Vocês manjam?
E foi aí que o Pelé entrou e não saiu mais, então o Mazzola acabou não jogando o resto da competição. O Brasil então foi campeão daquela competição e nosso mano José João é sim um campeão da Copa do Mundo pela seleção brasileira. Daí pra frente ele até recebe uma convocação pra jogar pelo Brasil, mas por questões políticas ele acaba indo disputar os jogos com a camisa da Itália, já que o vô dele era italiano. E te falar que ele não deu muita sorte porque a seleção italiana ficou pela fase de grupos naquele Mundial, né? Pelo Brasil foram 8 jogos e 4 gols. Já pela Itália foram 6 jogos e 5 gols, ou seja, ele é metedor de gol sim, tá? Pra você ter uma ideia, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, somente 4 jogadores brasileiros campeão da Copa do Mundo de 58 estão vivos e um deles é o Mazzola. Interrompendo aqui a nossa programação rapidinho, cara, pra pedir um favorzinho pra você, que é pra você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, caso você esteja gostando do conteúdo até esse momento. Se não estiver gostando, beleza, eu entendo, pode dar dislike também, mas se quiser continuar no vídeo aí, pode continuar, fica à vontade, quem sabe no finalzinho dele você não muda de opinião, beleza? Pode seguir o conteúdo aí, tamo junto, foi mal por interromper você. Outro jogador que jogou pela seleção brasileira e foi de Blade foi o simpático e rodado Marcelo Moreno. Mas diferente dos outros jogadores que integram essa lista, o Marcelo Moreno de fato não é brasileiro. Ele é boliviano, nascido e criado lá mesmo. Ele começou no Oriente Petroleiro, pela Bolívia mesmo, com 15 anos subiu pro profissional do time, um feito quase raro, né? Disputou 20 jogos e chegou a marcar 2 gols, pra no final de 2004 ele se transferir pro Vitória e começar suas andanças por aí. No total foram 13 clubes diferentes, com incríveis 3 passagens pelo Cruzeiro, todas elas de certa forma até que foram marcantes, e ele disputou alguns jogos pela seleção brasileira sub-17 e sub-20 ali entre 2005 e 2006, mas foi em 2007 que ele fez provavelmente a melhor escolha da carreira dele, a de defender a seleção boliviana. Não que tenha sido uma jornada extremamente vencedora, né, longe disso, mas no Brasil provavelmente ele não ia ter tantas chances assim como teve na Bolívia, se tornando ídolo por lá. E explicando as convocações dele pro Brasil, é porque o seu pai é brasileiro e foi inclusive jogador de futebol chamado Mauro Martins. Inclusive lá na Bolívia ele é mais conhecido como Marcelo Martins, que é o sobrenome do pai, do que como Marcelo Moreno, que é o sobrenome da mãe dele, a Ruth Moreno. Pela Bolívia foram 108 jogos e 31 gols, o que deixa ele como o maior artilheiro da história da seleção boliviana. Nunca disputou nenhuma Copa do Mundo e se contentou com campanhas medianas na Copa América, mas essa foi a carreira dele nesse tempo de Bolívia. E caso você não tenha acompanhado a carreira dele nos últimos anos, ele se aposentou nesse ano, né, em 2024, quando vestia a camisa do Cruzeiro, mas não chegou a fazer nenhum jogo nessa temporada. E se você acha a carreira do Mazzola muito engraçada por ter conquistado uma Copa por uma seleção e jogado depois por outra, pera aí que eu vou apresentar pra vocês o Mário Fernandes. Pera aí, meu querido. O Mário Fernandes é brasileiro também, nascido lá em São Caetano do Sul e começou sua carreira no time da cidade, né, o lendário e simpático São Caetano. Só que ainda na base do clube ele chamou a atenção do Grêmio, que levou ele jovenzinho pra lá em 2009. Assim que ele chega lá, já praticamente começa a ser titular do time, lá pelo meio do ano. Naquele primeiro ano ele jogou 19 jogos, sendo 18 como titular. Então tudo dava a entender que ele seria um bom jogador, né, um lateral direito bem promissor. Ele saiu do Grêmio em 2012 rumo à Rússia, mais precisamente no CSKA, um dos maiores times do país. Foram 10 anos por lá, tendo jogado 326 partidas, marcando 11 gols e conquistando 3 campeonatos russos e uma Copa da Rússia, tudo bonitinho e tal. Mas aí chega a hora de falar da carreira dele pela seleção brasileira e é aqui que começa. Em 2011 ele era basicamente um dos melhores laterais do Brasileirão, atuando ainda pelo Grêmio. O Mano Menezes, treinador da seleção, resolveu dar uma chance pra ele, né, algo até normal. Ele foi primeiro convocado para aquele super clássico das Américas, que era um amistoso entre Brasil e Argentina valendo título, onde só jogadores que atuavam no Brasil e na Argentina poderiam ser selecionados. O Brasil até foi campeão, mas o Mário nem sequer jogou. O titular da época era o Danilo do Santos, que até hoje tá na seleção. Só que esse torneio era disputado em 2 partidas, um jogo na Argentina e outro no Brasil. Ele foi convocado e tudo e tal, mas não jogou o jogo de ida e foi aí que ele surtou, meu amigo. Na semana seguinte, o Mano Menezes tinha que convocar de novo a seleção, tipo, convocava para um e depois convocava pro outro. Mas o Mário Fernandes não tava nem um pouco afim de jogar e acabou recusando a convocação da seleção brasileira. Depois ele deu uma entrevista coletiva falando que não tava pronto para a seleção brasileira naquele momento e que precisava se preparar melhor, que estaria disponível ali para a próxima convocação do Mano Menezes e tal. Só que isso pegou
tão mal ali na seleção brasileira e também na comissão técnica que o Mano Menezes foi demitido em 2012 sem nunca sequer cogitar convocar ele de novo. O substituto do Mano na época foi o Filipão, que também não convocou ele. Aí veio a Copa do Mundo, veio o 7-1, o Filipão rodou, o Dunga assumiu a seleção e resolveu dar uma nova chance pra ele. O Brasil ganhou um amistoso do Japão por 4-0 e ele entrou no lugar do Danilo e foi só isso. Dessa forma terminou a participação turbulenta dele pela seleção brasileira. Ele sumiu do radar, até porque jogava na Rússia, que é bem escondido lá na Europa, e só em 2016 foi convocado de novo para a seleção, mas dessa vez a seleção era a Rússia. Por jogar por tanto tempo lá, ele conseguiu a cidadania russa e a partir de 2017 passou a integrar as convocações. A Rússia, inclusive, mano, foi o país sede da Copa do Mundo de 2018, então ele finalmente disputou uma Copa, mas não com o Brasil. A seleção dele até que não foi tão mal e se classificou para as oitavas, e foi justamente nas oitavas que o Mário Fernandes viveu o céu e o inferno na mesma partida. Aos 115 minutos de jogo, ou seja, aos 10 minutos do segundo tempo da prorrogação, ele fez o gol de empate para a Rússia, que perdia por 2-1 e levou para as penalidades. Mas aí chegou nas penalidades, ele perdeu o pênalti dele e a Rússia acabou rodando para a Croácia, que foi até a vice-campeã daquela Copa. Pela Rússia, ele disputou 35 jogos e marcou 5 gols e não conquistou nenhum título, até porque a Rússia, né, não vamos querer demais também. E se o Filipão não quis convocar o Mário Fernandes para a seleção brasileira, não dá para dizer o mesmo do Diego Costa, que sim, foi um jogador que ele convocou ali no período em que ele estava comandando a nossa seleção. Ele que nasceu em Lagarto, né, no Sergipe, começou sua interessantíssima carreira no Barcelona, mas calma, que é o Barcelona de São Paulo. Profissionalmente, ele começou a carreira dele no Braga, lá de Portugal, e ficou lá uma temporada e não recebeu tantas oportunidades no começo, então foi emprestado pro Penafiel. Por lá, sim, ele foi bem aproveitado e foi contratado pelo Atlético de Madrid. No Atlético, sim, foi o lugar onde ele mais brilhou. Foram mais de 200 jogos, juntando as duas passagens, títulos importantes que deixaram sua marca na história do clube, e foi tanto destaque que ele recebeu uma convocação para jogar na seleção brasileira para 2 amistosos contra Itália e Rússia. Ele entrou em campo no segundo tempo dessas duas partidas e finalmente pôde estrear pela seleção brasileira. Acontece que em julho de 2013 ele recebeu cidadania espanhola e em outubro ele declarou que queria defender a seleção espanhola, enviando uma carta para a CBF. Em março do ano seguinte, ele estreou pela Roja, né, e acabou sendo convocado para a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Outro que também não teve muita sorte, né, igual o Thiago Motta, porque a seleção espanhola, atual campeã do mundo, rodou na fase de grupos e ficou pelo caminho. Ele acabou ficando de fora da Euro de 2016, mas foi convocado para a Copa do Mundo de 2018. Ou seja, ele vai poder falar por aí que disputou 2 Copas do Mundo na carreira, uma coisa que não é para todo mundo, né? Depois da Copa de 18, ele não recebeu mais convocações e encerrou sua carreira internacional por ali mesmo. Por clubes, ele até volta a brilhar pelo Chelsea entre 14 e 17, conquistando inclusive 2 Premier Leagues, mas depois não teve tantos destaques, inclusive neste momento que eu gravo o vídeo, ele é jogador do Grêmio aqui no Brasilzão. Então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Essa foi a lista de 5 jogadores brasileiros que jogaram por 2 seleções. Se você gostou do conteúdo e ficou até o final, quero que você deixe um like nesse vídeo e claro, se inscreve aqui no canal, até porque você vai receber notificações as próximas vezes que eu lançar vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço pra você e é nóis!